Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios e Fantasmas. Quem vos fala aqui é a Ana Gabi e hoje eu venho trazer um caso insano, um caso que não tem a menor conjuntura, que não tem a menor racionalidade, que não tem uma série de coisas, sendo que pessoas muito racionais e muito influentes, com muita grana no passado, e acredito que em alguns lugarzinhos aí no mundo, para se manter o famoso sangue azul, genético, isso ou aquilo outro, cor do cabelo, cor do olho, eles ainda permitem que atitudes incestas existam no planeta. Antes de mais, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar seu like, seu comentário, de compartilhar com pessoas que se assustem com esse tipo de conteúdo, assim como eu, como você. Toca a vinheta. Então vamos começar falando aqui sobre a família Whittaker. A família mais absurda já construída nesse planeta. Membros vivos dessa família hoje sofrem de transtornos mentais, dentre eles locomoção, fala. Um diretor, um fotógrafo, na verdade, que achou eles, né? Eu estava fazendo um documentário, tirando uma série de fotos, acabou encontrando essa família. E ao conversar, depois ele retorna no local, ao conversar com eles, então, ele viu que eles tinham uma dificuldade do tipo, você pode me dar um copo d'água? O meu cachorro fez xixi ali. E isso não foi só uma resposta, foram várias respostas dadas e notoriamente visível que a nível mental, a nível de locomoção físico e intelectual, não existe, né? Não existe nada. Os transtornos mentais eram muito visíveis e os Estados Unidos inteiro conhecem eles, né? Então, o documentário é mais ou menos assim, você imagina um cenário apocalíptico, o fim do mundo, tsunami, terremoto, enfim, furacão, e as pessoas, elas se acham, já que elas sobreviveram, dignas de uma missão. E suponhamos que a humanidade tenha sido extinta e que dependa dessa junção desses dois seres, né, dessas duas pessoas. Dois irmãos, por exemplo, e aí? Eles vão construir a humanidade do zero? Esses irmãos que moram hoje na Virgínia Ocidental são a família mais endogâmica, que já construíram famílias da forma mais insana, como eu já disse acima. Fatores como consanguinidade, que é o termo que se refere à afinidade entre indivíduos que não são geneticamente compatíveis, mas que são geneticamente semelhantes devido a serem descendentes de um ancestral em comum. Este parentesco pode existir em vários graus, desde pais, irmãos e até primos. Acredita-se que o patriarca dessa família a qual estou falando, ele está falecido. Mas muitos membros dessa família ainda vivem, tentam, né, ter um trabalho digno e, infelizmente, muitos até hoje continuam, desde que nasceram, sem locomoção, sem conseguir falar direito, sem ter um discernimento daquilo que se diz, né? Na verdade, o patriarca dessa família Whittaker, ele teve filhos com a prima, chamada esposa, né? No caso, a esposa dele. Dizem os estudos, eu já pesquisei, já procurei em vídeos de outras pessoas, isso e aquilo, mas ninguém tem a certeza. Dizem que eles podem ter uma origem britânica. Nada certo, nada concreto, até mesmo porque tem, né? Certidão de nascimento, não tem nada. O pessoal se juntou lá numa casa, saiu fazendo filho, e tomou uma dimensão absurda a ponto de chegar, né, num documentário. Isso tudo começou quando um fotógrafo encontrou essa família. O Mark Leiter. Ele fazia imagens para um livro dele, naquele local. E acabou se deparando com essa família e viu que aquilo poderia acarretar para ele um bom documentário. O que realmente deu. Ele colocou esse vídeo no YouTube e rapidamente ele teve 36 milhões de visualizações, um monte de comentário, um monte de pessoas procurando ele para dar a continuidade a isso.
Ao falar sobre essa família, que não se sabe certo quem é quem e de onde vem e o que é, ele conseguiu distinguir 5 nomes. 5 não, né? 4, porque o quinto não veio. Então, uma pessoa se chamava Ryan, a outra Lorraine, o outro Tini, o outro Fred, e a quinta pessoa ele já não estava entendendo mais nada o que a pessoa estava falando, na verdade. Nesse documentário, ao interagir com eles, o diretor via que eles realmente não conseguiam, não tinha nem como dar continuidade a esse documentário. O documentário é que tinha que se acoplar, né? Que se encaixar com eles, porque eles não falavam nada absolutamente, fora os que ficavam grunhindo, né? E aí o que acontece? Nesse documentário ele viu que entre 1933 e 1970, e na Tchecoslováquia, foi feito um estudo, e o estudo disse o seguinte: 40% das crianças que têm parentes em primeiro grau, elas aparentam deficiências gravíssimas. Gente, isso é óbvio, né? Não precisa nem de estudo para isso, é uma coisa totalmente insana, né? Enquanto 14% delas morriam no decorrer da infância. E o motivo é simples: 2 cópias de todos os nossos genes estão aqui, ó, dentro de mim. Papi e mami, papai e mamãe. Porém, algumas variações genéticas não se apresentam, exceto em uma situação, quando os 2 genes são exatamente iguais, chamados pelos cientistas de variações recessivas. Quando elas estão sozinhas, elas ficam escondidas. Mas se um casal tiver um certo grau de parentesco, isso é uma questão de tempo para que essas variações excessivas apareçam. E então vai causar um dano danado na criança. Dentre um desses danos, nós podemos botar aí o daltonismo. Então, pessoal, vamos casar de uma forma sana, né? Não insana. Sem casar com seu pai, sem casar com a sua mãe, com o seu irmão, com a sua irmã, sem casar com o seu cachorro. Tem um país aí no mundo que a ONU não faz, ninguém faz nada. Deveriam esse pessoal que tem muita grana fazer um filme de tão absurdo que é isso. Os homens se casando com cadelas. Eles colocam as cadelas com vestido de noiva, eles vão de terno e gravata e simplesmente eles se casam com esses animais. Imagina o que esses animais não passam na mão desses homens. Sem tirar que no Brasil teve uma época que um monte de caminhoneiro parava na estrada para transar com macaco. Nos Estados Unidos também um monte realmente um monte de animal, né? Um monte de homem parando para transar com orangotangos, com fêmeas. Gente, olha, eu não sei o que é pior. O infeliz do cara que deita com um animal, com um bebê, com uma criança, e isso, a pessoa que está ali vendendo e prostituindo. Gente, olha, é tudo muito difícil. E, infelizmente, sempre existiu. Hoje a mídia mostra, mas isso não significa que nunca tenha ocorrido. Esse negócio de, ai meu Deus, tá cada vez pior. Não, sempre foi, só que hoje em dia a internet mostra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até um próximo susto.